O ex-presidente peruano Pedro Castillo foi detido na prefeitura de Lima. Ele sofreu um impeachment hoje depois de uma tentativa frustrada de golpe de Estado. Para evitar a votação, o presidente Pedro Castillo decretou estado de exceção, anunciou toque de recolher e dissolveu o Congresso, prometendo novas eleições. Mas os congressistas reagiram e decidiram manter a votação do impeachment. Castillo ficou isolado e o Tribunal Constitucional peruano, as Forças Armadas e até a vice-presidente denunciaram e rechaçaram a tentativa de golpe de Estado. A crise levou apoiadores e críticos do presidente às ruas de Lima. Castillo foi apoiado nas eleições por Lula e nas redes sociais o Lula parabenizou o Castillo após a vitória. Já Bolsonaro apoiou a adversária de Castillo, Keiko Fujimori, e não apareceu na posse de Castillo, mas fez as pazes com o presidente eleito do Peru num encontro em fevereiro desse ano em Rondônia. Os dois fizeram uma reunião bilateral e, em entrevista, Bolsonaro afirmou que as diferenças entre eles foram superadas. Em nota, o Itamaraty afirmou que o governo brasileiro acompanha com preocupação a situação política interna no Peru e que espera que a decisão constitucional do Congresso peruano represente a garantia do pleno funcionamento do Estado democrático no país. Vamos ao debate. Quem também está conosco é o analista de internacional da CNN, Lorival Santana. Boa noite, Lorival. Eu começo com você para trazer o panorama dessa crise. Vamos lá, como você disse, o presidente está preso junto com o primeiro-ministro Aníbal Torres. Eles saíram do Palácio da Presidência, saíram caminhando a pé, a polícia os deteve, então eles pediram para ir para a prefeitura, que é um prédio em Lima, que tem essa função de proteger as pessoas quando elas sentem que seus direitos civis estão ameaçados. Eles foram presos pela polícia. Agora há pouco a gente acompanhou ao vivo o Congresso peruano dando posse para a presidente, que era a vice-presidente Dina Boluarte. O Pedro Castillo, ele é acusado de, não ele pessoalmente, mas o entorno dele, incluindo a cunhada dele, de corrupção. A cunhada dele foi condenada a 30 meses de cadeia. Um ex-diretor de inteligência do governo peruano afirmou que havia avisado Pedro Castillo sobre essa prática de corrupção no entorno dele, que ele não teria feito nada. Ele sofreu antes 2 tentativas de impeachment, mas o parlamento peruano não é controlado nem pela oposição, nem pelo governo. Existe lá uma coisa chamada o Centro, que tem aí principalmente deputados da Ação Popular, que é um partido com 16 cadeiras, e que negociam com o governo e com a oposição. O parlamento é unicameral, tem 130 cadeiras. E aí, desta vez, então, haviam sido reunidas os votos suficientes para o impeachment. É muito fácil fazer o impeachment no Peru. Basta ali uma maioria simples no parlamento. Não é um processo que é preciso reunir tantas provas ou passar depois pela Corte Constitucional. Então, por isso, há muita instabilidade no Peru. Pedro Pablo Kuczynski, que foi o antecessor do Castillo, também ia sofrer impeachment, renunciou e assumiu Martín Vizcarra, que também sofria muita instabilidade e acabou dissolvendo o parlamento em 2020. Naquele período, eu considerei constitucional, porque existe essa possibilidade de dissolução do parlamento, mas é preciso seguir um rito, é preciso que o governo sofra 2 votos de desconfiança consecutivos, aí ele pode dissolver e convocar eleições para 4 meses. Mas qual a diferença entre isso e o que o Pedro Castillo fez hoje, que é inconstitucional? Ele dissolveu o judiciário, não seguiu aquele rito dos 2 votos de desconfiança e dissolveu também o judiciário. É por isso que esse ato de hoje foi considerado uma tentativa de golpe que não prosperou, porque não teve apoio das Forças Armadas. Felipe. Obrigado, Lorival. Boa noite, Raquel Landim. Você também tem contatos internacionais. O que você apurou sobre esse caso? Felipe, a situação ainda está bastante instável por lá, mas é muito provável que a vice-presidente assuma mesmo. A Constituição lá no Peru permite que ela chame eleições. E vai haver uma grande pressão para que isso aconteça, mas é um cenário meio repetido no Peru.
né, como o Lorival estava colocando, eles já viveram isso nos últimos 6 anos, acho que foram 6 presidentes, tiveram vários impeachments. Ela está sendo avaliada por analistas em Lima e pessoas... Está vendo a imagem da vice-presidente já empossada agora há pouco. Ah, perfeito. E pessoas que estão negociando, fazem negócios com o Peru como uma pessoa muito inábil para o cargo. Tem poucos contatos, é muito pouco articulada politicamente. Então, assim, ela vai sofrer muitas pressões. Pressões do partido, pressões para chamar novas eleições. No Peru, a situação política ela é tão instável já há tanto tempo que a economia ela começou a funcionar meio dissociada. O país é muito dependente do cobre e mesmo investidores estrangeiros, quando olham para toda essa confusão, eles dizem, não, a gente já se acostumou, pode deixar. Vamos fazer um investimento assim mesmo, porque essa mina de cobre pode ser interessante. Enfim, outra coisa que vale ressaltar é a baixa popularidade de todo o espectro político hoje no Peru. Tanto o presidente que sai, quanto o Congresso Nacional, a popularidade baixíssima, uma grande insatisfação dos peruanos com o seu sistema político. Janaína, eu estava aqui olhando para você, lembrando que você é coautora do pedido de impeachment de Dilma Rousseff, foi aquele processo longo, ruidoso, numerosas sessões, e hoje a gente viu acontecer tudo. Quer dizer, uma tentativa de autogolpe, e aí você tem essa movimentação no Congresso Nacional, a vice já toma posse, o agora ex-presidente já é detido, tudo numa tarde. Sim, foi muito ágil, foi bastante surpreendente, apesar dessa história recente do Peru, foi muito surpreendente. E eu vejo com bons olhos a reação rápida, porque eu ouvi o pronunciamento do ex-presidente, agora ex-presidente, e é muito assustador. Em 2022, uma fala como aquela, e faz com que nós tenhamos consciência da fragilidade das democracias na América Latina. Houve uma reação rápida, isso é muito positivo, mas é importante que estejamos sempre atentos, porque ele entendeu que para se manter no poder, para garantir a sua situação, que ele poderia fechar o Congresso, fechar o Judiciário, recolher as armas. Eu sei que é um tema polêmico aqui no nosso país, mas é uma forma de submissão dos cidadãos. Então, foi uma fala muito assustadora e essa reação rápida, pelo menos para mim, foi tranquilizadora. Qual é a sua avaliação, Clarissa? Boa noite. Boa noite a todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Bom, Felipe, eu acho que uma coisa que é muito importante a gente pontuar em relação a esse caso é que ele acaba impactando na cena política da América Latina inteira e principalmente aqui no Brasil também, porque é um fato muito relevante que dá esse tom de instabilidade na região, principalmente com um governo que vem aí num movimento à esquerda e que foi amplamente, fortemente parabenizado pelo nosso presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, tem aí, acho, uma expectativa, pelo menos minha, acho que de todo mundo, para tentar entender um pouco qual vai ser a postura do presidente eleito em relação a esse tema, porque ela dá um pouco o tom do que a gente pode esperar da visão política dele para a região. Espera-se dele mais austeridade, firmeza em relação à estabilidade institucional. A gente está vindo está deixando aí, na saída, no apagar das luzes de um governo que brincou muito com esse jogo da estabilidade institucional como arma política, e me parece aí que isso acende aí um sinalzinho amarelo para que a gente preste um pouco de atenção em como vão ser as posições dos nossos líderes aqui no Brasil em relação a esse episódio aí, que é realmente uma loucura, né? Para quem viu um impeachment aqui no Brasil, imaginar essa confusão toda se desenrolar em uma tarde, mas como a Janaína bem falou, a resposta rápida, acho que foi muito importante simbolicamente para a região inteira, para eventuais governos de esquerda que estejam aí passando por momentos difíceis. Agora, Clarissa, completando a Clarissa, o Itamaraty soltou uma nota, né, que é de praxe. Eu estava questionando as fontes aqui no governo eleito, o que ponderaram para mim, não sei ainda, a gente tem que aguardar se vai vir alguma manifestação direta do presidente eleito Lula, mas pessoas próximas a ele estavam dizendo, olha, ele parabenizou pela vitória, apoiou um aliado de esquerda, mas não apoiou um golpe.
né? São coisas muito diferentes. E essa velocidade que vocês estavam mencionando no sistema peruano, quando você conversa com as pessoas lá, para eles não foi normal, né? Não foi surpreendente, porque na verdade se esperava que tudo isso fosse se desenrolar, porque o sistema é muito frágil. Primeiro que o processo de impeachment ele é frágil. O nosso aqui já é muito político, quando você fala no crime de irresponsabilidade, lá é apenas uma questão de moralidade. É puramente político, basta ter o voto. Já se sabia que teriam os votos, ele faz esse autogolpe, mas todas as forças políticas estavam contra ele. A opinião pública, as Forças Armadas, todo o Congresso, e o cara ainda é pego no trânsito, né? É realmente uma anedota do que é, às vezes, a América Latina. Para encerrar essa rodada internacional, dou boa noite aqui ao meu xará Felipe Pena e já pergunto, Felipe, se você vê algum elemento em comum, alguma similaridade nesse episódio no Peru em relação ao que acontece no Brasil ou o que aconteceu nas últimas décadas ou anos. Boa noite, Felipe. Boa noite aos meus colegas. Boa noite a toda a audiência. Não vejo. Felizmente, não vejo nenhuma semelhança com algum processo político brasileiro. E recebi com um misto de alívio e surpresa. Surpresa com essa velocidade que a Raquel Lantin já tratou de esclarecer, que foi surpresa para a gente, porque os peruanos já tinham essa expectativa de que pudesse acontecer. Mas eu estava no meio da apuração sobre a PEC da transição quando veio essa notícia e fiquei realmente surpreso. Mas, ao mesmo tempo, fiquei aliviado com a velocidade com que se resolveu isso de forma democrática, restituindo a linha sucessória, dando posse à vice-presidente. Porque eu lembro que talvez, respondendo um pouco a tua pergunta e pegando um pouco do espírito do que você quis me provocar, talvez isso tenha uma semelhança com o aspecto caótico que nós tivemos nos últimos 4 anos com o governo Bolsonaro, que investiu muito na fricção, investiu muito no caos, no esgarçamento, né, da malha democrática, e talvez isso tenha um pouco de semelhança e um pouco também de rastro da crise de representatividade política que a gente vive, não nos últimos 4, mas nos últimos 10 ou 15 anos. Talvez a gente possa inaugurar essa crise de representatividade, pelo menos aqui no Brasil, com as manifestações de 2013, depois com o impeachment em 2016, e aí com a eleição do Bolsonaro, que investiu muito nessa falta de representatividade, se vendendo como um outsider, coisa que ele nunca foi, já que passou 28 anos como deputado, e durante seu governo investido muito no caos. Então, talvez essa situação no Peru tenha lembrado muito a gente que nos últimos 4 anos a gente viveu esse esgarçamento do tecido democrático e essa política baseada no caos, no confronto. Então, essa resolução muito rápida no Peru traz uma dose de alívio, viu, Felipe? Me parece que as instituições democráticas resistem, apesar de tudo, inclusive apesar dos promotores do caos.